Oi, gente, Milena aqui voltando. Oi, sábio desse canal. Voltei para mais um vídeo da playlist Collab, onde eu falo com pessoas e as considero como livros. Hoje eu vou fazer as perguntas que eu faço para um livro para uma pessoa chamada Raquel Penido. Eu acho que é esse mesmo o nome dela. Raquel Penido, é uma pronúncia diferente. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre esse livro. Pega sua caneta, seu papel e vem com a gente para ter altos insights. Gente, ela Sim, tá chegou. bom. Ela chegou, a minha convidada especial, Raquel Penido. Penido ou Penedo? Penido, sim. Penido. Raquel Penido. Raquel Penido, muito bem. E eu conheci a Raquel numa apresentação de um livro que eu fiz e a Raquel me impactou. Então, vou apresentar para vocês a Raquel. Em uma palavra, eu diria potente. Aí eu até me brinco, potente, porque a palavra que ela me falou, a frase que ela falou, enquanto eu falava, aqui meu brinco que não sai, que não entra. Peraí. Sim, Porque a frase que ela tranquilo. falou, enquanto eu falava, ela pediu a palavra para falar e ela, tipo, parou assim. Você já vê a potência da mulher. E aí falou assim, Milena, isso que você está falando é o número de Fibonacci, a regra de Fibonacci, o número de ouro. Aí eu parei assim o que eu estava falando, respirei, minha cabeça deu um nó assim. Na minha Aí depois volta. eu falei, tá bom, vou continuar com o que eu estou falando. Então, para mim, uma palavra, Raquel, é potência, é potente. Raquel, agora com você. Você concorda com o que eu estou falando? Te Olá, representa mesmo em uma palavra? Se apresenta aí para nós e diz se você concorda. olá, Milena. Obrigada. Milena, é uma honra, né, ouvir isso e traz até uma alegria. Mas É, ainda serei potente. Ainda estou aqui recebendo as energias para ficar cada dia mais potente. bem, E a energia principal que a gente precisa receber é do Espírito Santo, sim. Sim, verdade, né? Raquel. Espírito É Santo. a energia principal. Muito bem. Isso que você falou é verdade, né? Há muitos segredos no universo, porque o universo é elétrico, né? E a ciência não, parte da ciência não revela essas coisas, na igreja não revela essas coisas, na escola não revela algumas coisas, né? Eles revelam aquilo que convém a eles revelar para nós, para nos manipular. Mas nós temos um livro que ele é perfeito, que ele revela tudo e a quem quiser. Pode ser um pescador lá na beira do riozinho, como um doutor lá dentro do seu escritório. Esse livro revela. Não precisa você procurar um instrutor, porque ele já está aí com você. E esse Qual é o livro é a nome? Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, Torá. A Torá, que é a profecia, a mãe das profecias, ela revela todas as coisas. E se a Milena me permitir, eu quero só fazer aqui um apanhado para você entender o que é a Bíblia Sagrada em sua essência. Queria Faça, chamar aqui a faça. atenção, Milena, porque as pessoas, hoje, eu quase caí nesse erro, talvez você que está aí nos ouvindo caia nesse erro. Dependendo de tipo de pessoas que você segue no YouTube, você cai no erro de achar que a Bíblia é manipulada, que foi o homem que escreveu. Mas me diga uma coisa, quantos livros você lê que foi o homem que escreveu? Quantos? E você lê na mesma. Por que é que vai deixar de ler a Bíblia porque foi o homem que escreveu? Não faz sentido. Isso é uma insanidade mental, desculpa. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Então, eu quase caí nesse erro. Mas quando eu ia cair nesse erro, eu pedi ao Espírito Santo para que ele me ensinasse. Chamei ele e falei, vem ser meu professor. João 14, Jesus disse assim, o Espírito Santo, o Consolador que eu vou enviar para vocês, ele é professor, instrutor e ainda vai fazer você lembrar. Você não se esquece mais do que ele te ensina. Então, assim, tá garimbado no seu coração, com um certificado para sempre de que você foi treinado e instruído para isso. Então, Uau. gente, eu digo para vocês com toda certeza, a Bíblia, não importa quem escreveu, ela é real e ela é verdadeira. Não tem como nenhum cientista, nenhum doutor de universidade, eu não tenho curso universitário, mas eu falo com toda certeza, não tem ninguém que pode negá-la. Não pode negá-la. Pode deturpar, pode manipular, pode colocar palavras poéticas, né? Que a gente sabe que o nosso português tem muitas palavras poéticas na Bíblia, e aí a gente perde revelação. Mas se você tem desejo de conhecer, eu vou até te indicar as Bíblias que vocês usam. Você pode usar a Your Version, que tem várias traduções, para você ver que ali tem tradução que é muito poetizada. Você pode usar a Bíblia Strong, que a Strong tem os números em grego e em hebraico, para você buscar a raiz da palavra, a sua essência da palavra, que são as Bíblias que eu uso. E eu vou dizer para você, não tem leitura mais prazerosa e mais que agrega mais valor na sua vida do que a Bíblia. Não tem. Eu falo com toda certeza. Você nunca vai perder seu tempo. Você vai ser edificado, plantado, crescer e frutificar muito. Agora vamos lá para a Bíblia. Os 5 livros da Bíblia nós chamamos de Pentatêutico, que é Torá, que é o número de filhos que eu tenho. Eu tenho 5 filhos, 4 mulheres e um rapazinho. Então, esse Pentatêutico, para nós cristãos, a gente não sabe disso, né? Os teólogos sabem, mas a maioria dos cristãos não sabe, e eu não sabia. Ah, Os 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio, chama-se Torá, que é o que Moisés recebeu. E ali dentro já está todas as instruções, ali dentro da Torá. Depois vai vir livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. Isso tudo a gente chama de Tanar. E nós, cristãos, chamamos de Velho Testamento. Eu, Raquel, particularmente, prefiro falar Antiga Aliança, que é mais, que leva mais para o lado da aliança que Deus fez com o povo dele, né? Então eu não chamo de Velho Testamento, porque Testamento me lembra alguma coisa de morte. Então eu prefiro colocar aliança, porque foi a aliança que ele fez. E ele fala de aliança, ele não fala de testamento. Nós é que traduzimos essa palavra ridícula. Desculpa, você que usa testamento. Não quero ofender a fé de ninguém, mas eu particularmente prefiro usar aliança, porque é o que está escrito.
Aí depois, então, vem 4 evangelhos, que são os 4 evangelhos que vai falar de Jesus, né? E é interessante que ali nos 4 evangelhos, a gente vê que esses discípulos, eles vão falar de forma especial. Mateus fala de Jesus como o leão da tribo de Judá, que é um rei. Marcos, né, ele fala de Jesus como um boi trabalhando, malhando a terra e trabalhando. Jesus veio para... Ele disse, né, que se o grão não entrasse na terra, não ficasse ali para germinar, não daria muito fruto. Então, tipo assim, ele foi plantado na terra, e ao mesmo tempo que ele mesmo fofou a terra e jogou ali dentro trabalhando. Gente, isso tudo no sentido espiritual. Se você for muito materialista, não vai conseguir acompanhar o raciocínio. E depois vem Lucas, que revela ele como filho do homem, porque ele se esvaziou da sua essência divina e se tornou homem para nos salvar. Então, ali ele era o filho do homem. E em João, ele é revelado como uma águia, porque revela um Jesus sublime, um Jesus ressurreto, um Jesus Deus, né? Um homem que é Deus. Então, a gente vê ali esses 4 animais, que nos lembra o que, Milena? Esses 4 animais, Milena? Leão, boi, águia e o homem. Oi? Eu ia falar de Apocalipse, mas pelo que você está falando, não, né? Leão, Apocalipse boi... e Ezequiel. Ah, tá. Leão, boi, água e homem. Homem. Entendi. Apocalipse e Ezequiel. Tem mais coisas por aí que a gente tem que ir devagar, porque senão as pessoas elas podem se chocar um pouco. Mas esses aí a gente vai falar numa próxima live. Tá bom. Mas... Mas então você diria que a sua mensagem central é falar sobre a Bíblia? É falar da Torá, que é a Bíblia, que é Jesus de Nazaré. Jesus é a Torá, a Bíblia. É a minha mensagem central. Eu, Raquel, se eu me apresentar para você, quem é Raquel? A primeira coisa que eu vou dizer é embaixadora do reino. Desde 2019, o Senhor me colocou como embaixadora do reino. Está escrito. Paulo diz assim, que nós somos embaixadores do reino. Então, se você tem Cristo como fonte central na sua vida, você é um embaixador do reino. A nossa missão na Terra é trazer o reino do céu para cá. O que é um embaixador, Milena? O que o embaixador faz? Representa um lugar. Representa Ele vai a um lugar representando alguém. Sim, e ele representa a nação dele, não é? O embaixador representa tudo que está na nação dele. E nossa nação é qual? É o céu, não é? É celeste? Então, nós somos estrangeiros nessa terra, a gente está de passagem. E enquanto estivermos nessa terra, nós estamos manifestando aquilo que nós já somos, antes de nascermos, antes da fundação do mundo. Então, a gente está aqui só manifestando aquilo que a gente já é na eternidade. Então, voltando aqui para o tema Torá, eu quero falar para você por que eu me despertei para a Torá. Desde quando? Então, eu tenho um grupo no WhatsApp desde 2020, onde eu faço orações. E dia 26 de dezembro de 2020, eu estava me preparando para ir para o hospital ganhar minha última bebê, né? A número 5. Ela nasceu 26 de dezembro. E de manhã, eu fiz a oração no grupo e a palavra ficou no meu coração. Jesus falou assim, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aí, muita gente ali naquela multidão abandonou Jesus porque ele disse isso, porque não entendeu o que ele estava falando, porque eram pessoas carnais. Pessoas carnais não entendem coisas espirituais. Você tem que entender que você é espiritual. Abre os seus ouvidos para ouvir coisas espirituais. Porque, às vezes, se a gente ouvir coisas espirituais com ouvidos carnais, a gente entra em loucura, a gente rejeita, a gente entra no ceticismo. Então, a gente precisa despertar os nossos sentidos no... Sim, precisamos despertar os nossos sentidos no espírito, porque você tem um corpo espiritual, né? E ali, Jesus fala assim para os discípulos, vocês querem ir? Vão? Aí Pedro olha para Jesus, parece que eu vejo a cena, sabe, né? Ele olha e fala, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Gente, eu fui pro hospital com essa palavra na minha cabeça. Palavra de vida eterna. Eu preciso saber o que é isso. Palavra de vida eterna. Que palavra de vida eterna é essa? E eu lá no hospital com aquela dor, e eu, palavra de vida eterna. Eu fiquei ali ansiosa, desejosa, palavra de vida eterna. No outro dia, ganhei a menina à noite, passou um dia, foi numa sexta, né? Na segunda-feira eu estava em casa, já estava pesquisando nas bíblias que eu tenho, pesquisando no YouTube, no Google, porque eu queria saber que palavra de vida eterna é essa. Então o Senhor me levou a estudar palavras. A palavra. Percebe? Uma palavra. O que é a palavra, Milena? O que é a palavra? Verbo. Um estado. De onde sai a palavra? Da boca. De dentro, não é? De dentro. E o que faz você ouvir o que eu estou falando? O que faz eu ouvir o que você está falando? O som que entra, o que faz? O aparelho auditivo? O som que sai da minha voz, sai da minha garganta, passa pelas cordas vocais, sai, libera uma frequência, uma vibração no mundo espiritual que você não vê, mas está liberando aqui a energia. Né? Entra pela frequência aqui do telefone e sai aí no seu telefone e você ouve. Essa frequência, ela chega através de uma tela, você recebe a frequência. Gente, e o que eu acho mais interessante na tecnologia é que mesmo a Milena estando aí do outro lado do mundo, né? Porque eu estou em Portugal, a Milena está no Brasil. Então, mesmo estando do outro lado do mundo, dependendo da palavra que eu liberar, a frequência da Milena vai levar um tipo de emoção diferente. Eu quero muito chamar atenção para isso. A emoção que a palavra libera em você. Né? Então, quando eu comecei a estudar sobre a palavra, eu fui ficando maluquinha. Eu falei, meu Deus do céu, que doideira que é a tal da palavra. E o tanto que eu falava, Milena. Assim, coisas desnecessárias. A partir daquele momento, eu comecei a policiar. Comecei a silenciar. Gente, a gente não sabe o mal da nossa vida que vem por causa da palavra. Porque a palavra de Jesus é vida eterna. Mas e as que não era de Jesus, que a gente vive falando? É morte.
É normal. Exatamente. É É isso aí, tá lá em normal. Provérbios. Raquel, é muito de Deus que está me falando isso, porque hoje eu compartilhei, hoje, gente, nós estamos em 12 de agosto. Hoje Doce de agosto. Eu compartilhei no Instagram uma mensagem sobre a palavra, que é a sua boca, Provérbios 12, 14. A sua boca libera o bem. Aí vem a Raquel hoje, no mesmo dia 12, e fala a mesma coisa. Uma menina que me segue mandou um áudio para mim e falou assim: obrigada, você renovou meu dia hoje com essa palavra. Olha isso, Raquel. É incrível. É Meu incrível. Deus, meu Deus, meu E é Deus, meu Deus. exatamente isso, Milena. A palavra da sua boca, ou ela é vida ou ela é morte, está lá em Provérbios. Mas, se você declarar as palavras de Jesus, que é vida eterna, você só tem vida e é eterna. Agora, se você declarar as palavras contrárias, aí só o Senhor para ter misericórdia. Então, Milena, aí quando eu comecei a estudar a palavra, a primeira coisa então que veio no meu coração era isso, né? Pedro falou isso, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aí eu fui procurar a palavra dele. Aí lá em João ele fala assim: as minhas palavras são o quê? É espírito e Espírito e vida. vida. Espírito e vida. Que é espírito e vida, gente? Vamos sair um pouco da religião, vamos entrar na ciência. O que é espírito e vida na ciência? O feto? Espírito é energia, vida é eternidade. Energia eterna. Energia eterna. Muita gente não gosta de falar que Deus é energia, mas Deus é energia. Mas não Raquel, é essa eu era energia que você está dessas. pensando que é. Eu era dessas Não que não é. acreditava nesse negócio de energia. Sim, Mas, realmente, eu tenho evoluído e tenho visto que isso é. Talvez eu usasse a palavra Espírito Santo para energia, sim. entende? Mas com muita religiosidade. Então, para mim, energia, realmente, hoje eu estou traduzindo como Deus mesmo, sabe? Tô. Pois Deus é energia, só que não é essa energia que você pensa, não, gente. A energia de Deus é uma energia fora do comum, é uma energia. Nós vamos entender um pouco, Milena, nós vamos Oi? entender um pouco dessa, porque tinha travado aqui. Nós É, vamos não, que eu entender um parei pouco assim. dessa energia. É que eu parei assim, sentindo. Nós vamos entender um pouco dessa energia. Eu até fiz umas anotações aqui para eu não me perder, porque o tema, como eu já falei com a Milena anteriormente, não é um tema que a gente consegue falar numa live, até porque um assunto leva a outro assunto, então é muito profundo. Então eu só quero falar mesmo da Torá, né, do que é a palavra Torá, e buscar aí o entendimento um pouco do que a Raquel vê Fibonacci na Torá. Eu vejo muita coisa na Torá que se eu falasse para vocês, talvez muitos de vocês não entenderiam, e talvez muitos de vocês ficariam malucos e com desejo ardente de buscar um pouco mais, porque é gostoso, gente. Eu falo com toda sinceridade, eu sou apaixonada, e eu não abro mão do meu tempo com Deus, do meu tempo com a palavra, estudando, porque ela cria, ela é criadora. E aí, quando eu li ali, né, que Jesus disse assim, as minhas palavras são espírito e vida, aí eu falei, não, são espírito e vida, então ela dá vida. Aí eu me lembrei de um versículo que todo cristão sabe de cor e salteado, mas eu só tive o entendimento desse versículo nesse dia. Acredite, Qual? Milena. Jesus Acredito. disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus está dizendo? Vamos descobrir o que Jesus está dizendo? O caminho, a verdade e a vida. Para mim, ele é. Isso aí quer dizer que ele é a parte terrena, a parte emocional e a parte espiritual. A das nossas Tem dimensões. mais Tem mais coisa aí. E outra coisa que ele disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. Se os cristãos conhecem, desculpa, não quero ofender a fé de ninguém, mas se os cristãos conhecem a verdade, eu quero saber por que tem tanto cristão aprisionado, porque não é liberto. Tem prisões emocionais, prisões espirituais, prisões financeiras, prisões no casamento, no relacionamento, destruição para todo lado. Então, você que é cristão e estiver ouvindo essa live, eu falo com você: busque a verdade, porque você não encontrou. Busque. Porque se realmente você tem a verdade, você tem que ter liberdade. Se você não tem liberdade, você continua preso, você não encontrou a verdade. Você encontrou religiosidade, que é algo que Cristo morreu por causa dela. Cristo morreu por causa da religiosidade, não por causa da verdade. Porque a verdade, ela vai reto. Agora, a religiosidade, ela cria ali um bloqueio na pessoa, que ela cria resistência, cria rancor, cria ódio, porque ela não quer ouvir a verdade. A religiosidade, sabe o que é a religiosidade? O meu ponto de vista, Raquel, é a mentira vestida de verdade. Isso é religiosidade. E nos engana. Hum? E aí, gente, aí eu fiquei pensando, né, nessa palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a minha palavra é espírito e vida. Então, se ele está falando que a palavra dele é espírito e vida, o que ele está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida? Por que ele é o caminho? Que caminho é esse? Como que os judeus tinham que proceder, que caminhar na terra? Como é a caminhada do povo judeu? Dos judeus não, dos hebreus, né? Os hebreus é que receberam a Torá, não foi os judeus. Os judeus se apropriaram depois por causa de uma divisão que houve na nação, né? Que seria um outro tema. Que eu até indico vocês a estudar, que é as duas casas de Israel. Aí os judeus tomam posse da Torá e os outros irmãos, as 10 tribos, são espalhadas pelo mundo afora, que somos nós, né? O povo hebreu, que eles tinham, qual é a maneira deles caminharem para revelar o Criador de todas as coisas na Terra? Porque foi uma nação escolhida para manifestar Deus na Terra. E eles falharam nisso. Aí teve que vir as leis, que aí é os 10 mandamentos e o Talmud. Peraí, Milena, travou, não entendi, fala de novo. Você está falando e eu estou pensando, qual é o caminho, né, do povo hebreu para chegar lá onde eles não chegaram? O que eles tinham que trilhar?
Eles tinham que trilhar um caminho terreno, certo? Mas eles tinham que seguir duas regras básicas, que é a Torá e o Talmud, que são 10 leis, mais não sei quantas mil leis que existem. 500, Sim. é esse o 613. caminho? 613. É esse o caminho? Jesus é esse o caminho. Jesus é a Torá. Jesus é a Torá. Tá vendo? Vocês que estão Ele é vendo a Torá. vocês estão vendo que a Raquel, como é? A gente fala uma coisa, ela traz uma pitada que a sua mente faz assim, pum. Tô entendendo. Mas como que eu acho É um o mapa. Talmud, É um mapa nosso. como que eu acho o Talmud no homem Jesus Cristo? Milena, eu não estudo Talmud. Eu vou explicar um pouco o que é o Talmud. Né? Eu não estudo Talmud, mas eu busquei informação. Eu não estudo Talmud, eu não estudo Cabala, nem mística, nem nada disso. Eu só estudo Torá. Só Torá. Às vezes as pessoas pensam que eu estudo, né? Porque eu falo um pouco dessas coisas. Mas o que eu falo é que eu busco aqui, pego ali, e o Senhor me dá a minha revelação de um pouco que eu conheço. Para eu conhecer Torá, quando eu comecei a estudar essa questão da palavra, eu falei com o Senhor, eu preciso descobrir o que tinha na mente do apóstolo Paulo. Porque quando eu comecei a ler ali as cartas de Paulo, e o Senhor começou a me revelar, eu ficava assim, meu Deus, esse homem tem uma teia de aranha dentro da cabeça, que conecta tudo ao mesmo tempo, sabe? E aí eu comecei a orar e falar assim, eu quero a mente de Paulo, eu quero a mente de Paulo. Eu modelei o apóstolo Paulo. E aí, eu vou falar pra você que tá aí, você pode ter a mente de Paulo. O dia que você tiver a mente de Paulo, você vai ficar doidinho igual eu. Então, quando eu comecei a entender, eu percebi o quê? Que eu preciso entender de costumes judaicos, porque Paulo era judeu e Jesus também é judeu, tá? O nosso Messias, ele é judeu. Um judeu vai governar a terra, porque o cristão tem preconceito contra isso. Eu tinha, tá? Eu tinha, e eu sei que cristão não gosta muito de judeu, porque não entendem, o judeu matou Jesus. Não, não. A religião, você mesmo que é religioso, matou Jesus, não foi judeu. Foi a religião. Porque os discípulos de Jesus todos eram judeus. Isso é hipocrisia nossa falar isso, né, Milena? Vamos ser sinceros, vamos falar a verdade. Jesus era judeu. Então, se você rejeita o judeu, você está rejeitando Jesus. E aí, como é que fica isso? Como você pode falar que ama Jesus? Eu não conheço esse religioso, esse tipo de religioso que não gosta de judeu. A minha época de religião era sempre o povo judeu em destaque. Aqui em casa eu tenho broxinha da bandeira do Brasil, a bandeira de Israel, sabe? Quando eu era adolescente, eu andava com a estrela de Davi no pescoço. Eu não conheço esse tipo de cristão que não gosta de judeu. Sim, já conheci muitos e até critica, porque eles usam aquela kippah na cabeça, porque não entende o que é. Já ouvi muitos criticarem. Então, assim, eu quero deixar uma coisa bem clara, Milena. Eu quero, assim, eu sou observadora e o Espírito Santo, a minha missão, a minha missão na Terra, que o Senhor tem para mim, é isso aqui, ó, ponte. É uma ponte. E eu não quero que você, aí do outro lado, seja influenciado a querer se tornar judeu, buscar o judaísmo e negar Jesus. Isso é um erro. Nós precisamos fazer isso aqui, tá? Porque hoje, eu quero trazer um alerta aqui. Hoje, existe um meio cristão cristãos judeus, digamos assim, messiânicos, eu não quero citar nome, gente, então eu fico um pouco aqui meio em saia justa. Pronto, cristão que entrou para a restauração, então, no judaísmo, uma coisa assim, tá? Eu não vou ficar citando nome, mas vocês vão entender. Cuidado, porque tem sionismo por trás. Tem sionismo cristão, sionismo judeu. E isso não vem da Torá. Isso não vem do Criador. Isso vem do mal que está por aí planejando a vinda daquele ser que a gente sabe que quer ser Deus, parecendo Deus. Então, assim, eu não quero influenciar você a buscar judaísmo. Eu quero influenciar você a estudar a Torá, os profetas, Salmos, os livros históricos e conectar com a nova aliança. Porque Paulo diz que a antiga aliança é sombra da nova. Se você quer entender a nova, você não pode rejeitar a antiga. Porque a antiga vai revelar a nova. E nós fizemos o contrário. Nós cristãos fizemos o contrário. Porque seguimos pais da igreja que rejeitaram isso. Rejeitaram por falta de entendimento. Ou até por subornos. Não sei. Deus é que sabe. Deus é que o julgará. Então cabe a nós agora, gente, restaurar e voltar atrás. Porque os discípulos eram judeus. Paulo era judeu. Se a gente quer entender o que Paulo disse, a gente precisa entrar na mente judaica dele. E aí foi onde eu busquei, sabe? Aí eu descobri que tem a Torá oral. Jesus falou de Torá oral. Né? A Torá oral e o Talmud, o que é o Talmud e a Torá oral? A Torá oral, eles dizem que foi dado pelo Criador, né? Ele deu a escrita e deu a oral. E o Talmud, não, o Talmud, os sábios, né? Os rabinos sábios, eles escreveram no Talmud a interpretação da Torá, para que o povo não errasse na Torá. Eles tinham tanto desejo de seguir a Torá corretamente, que eles escreveram o Talmud, eles detalharam os mandamentos. E é isso aí que Jesus não gosta. Por quê? Porque criou usos e costumes que hoje tem dentro das igrejas cristãs, né, por aí, que anula a lei de Deus. E Jesus fala isso. Jesus fala assim, Jesus chega lá para comer sem lavar a mão. Ele não lava a mão. E aí eles falam que Jesus transgrediu a lei. Não, Jesus não transgrediu a Torá. Isso era regra de homem religioso. E Jesus falou, peraí, Jesus fez tudo propositalmente. Ele também não era relaxado. Ele fez propositalmente. Ele quis mexer com o ego da religiosidade dentro das pessoas. E aí ele não lava as mãos, aí eles criticam Jesus. Jesus fala assim, ó, vocês anulam a lei de Deus por causa da lei dos homens. E quantas igrejas não estão fazendo isso hoje? Né? É por isso que nós temos que ser ponte, nós temos que restaurar, buscar a restauração disso, mas com muita sabedoria, com muito discernimento, por causa do sionismo que está aí
fingindo, né, de ser uma verdadeira restauração. Precisamos ter mesmo o Espírito Santo como professor, né, Milena? E Mas voltando ali, né? Volta pro caminho. Voltando ali para o caminho. O caminho é o quê? É a forma de proceder dos hebreus, que eles tinham que caminhar. Jesus é esse caminho. Então, a forma de você proceder, a Torá, o jeito de vestir, o jeito de andar, o que você revela. Você é uma carta escrita hoje. Você hoje é o caminho. Por quê? Porque você vivendo Torá. Gente, quando eu falo vivendo Torá, não estou falando dos mandamentos de sangue, tá? Isso a gente pode falar um outro dia. Quando você se veste da verdade dos mandamentos do Senhor, que a Torá, ela revela o quê? Ela revela o amor e a justiça. Isso tudo é o amor e a justiça. É o caminho do amor e da justiça que Jesus está revelando. Amor e justiça, nada mais. O apóstolo Paulo, ele resume isso, né? A Torá resume tudo o quê? No amor. Jesus resumiu em 2 mandamentos e Paulo resumiu em uma palavra. Olha aqui. Então, o caminho é as palavras que estão escritas no rolo da Torá. É um mapa que você tem para seguir o caminho. Porque Jesus é a Torá viva. Lá em 1 João, o apóstolo João falou, sabe o que, Milene? Ele falou assim, o verbo, a palavra, ou seja, aquilo que está escrito no rolo, que é a Torá, que é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus. E ele diz assim, ele encarnou e nós tocamos nele. Nós tocamos. Nós tocamos em quem? Na palavra. Qual palavra? Aquela de vida eterna. Qual palavra? Aquela que está escrito lá nas pedras, nos rolos dos judeus. Ela se materializou. E João disse, nós tocamos nela. Olha o privilégio de João. Aí a gente entende que Jesus, pessoas quando não têm, assim, um entendimento do que Jesus fala, e tem uma parte que Jesus fala que às vezes causa, assim, um impacto nas pessoas, que Jesus fala assim, muitos profetas queriam viver esse tempo e não puderam. Vocês estão vivendo e não estão aproveitando isso, né? É claro que Jesus não disse com essa palavra é da Raquel. Mas você vai procurar o texto e vai entender que ele está falando mais ou menos isso. Por que ele disse isso? Porque ele é a Torá. E o povo judeu, eles amavam a Torá. E quando a Torá se materializa na frente deles, eles rejeitam. Claro que não todos, mas a maior parte rejeitaram. Aí ele diz, nossa, muitos profetas desejaram esse momento que vocês têm, estão desprezando esse momento. Não entenderam o que Jesus estava falando. Ele falou, gente, eu estou aqui, eu sou a Torá de vocês. Eu estou materializando a vida de vocês, porque eu sou o caminho. E o que contém na Torá? Contém a verdade para você alcançar a vida eterna. Por isso ele é o caminho, a verdade, que leva à vida eterna. Ele é a própria vida eterna. Ele é a própria eternidade. Mas para isso você tem que voltar ali do início. O caminho, a santidade, a santificação, a obediência da palavra do Senhor, dos mandamentos do Senhor, leva à santificação. Porque te leva a viver na verdade. E aí você alcança a eternidade. E lá no Apocalipse, se a gente vê, eles vão dizer o quê? Que aquele povo que foi salvo, aquelas testemunhas, aqueles pessoal de veste branca que foram resgatados, eles tinham o quê? Eles tinham o testemunho de Cristo, né? Ou seja, vivia a pessoa de Cristo e os mandamentos. Os mandamentos é o quê, gente? É a Torá, que Jesus resumiu em 2 frases. É por isso que nós temos que ser ponte. Parar de rejeitar, porque o judeu tem Torá, o cristão tem Jesus. O judeu tem Torá, o cristão tem Jesus. O dia que o judeu aceitar Jesus, que é o Machia, e o cristão aceitar a Torá, que é o Machia, aí vem a plenitude do qual o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 11. Essa plenitude vai acontecer. E aí Jesus vem. E aí esse mundo é restaurado, tudo neste mundo é transformado. E eu, Raquel, como embaixadora, é esse o meu maior desejo. E eu quero, assim, que vocês tenham esse desejo, sabe? De fazer essa ponte, de fazer essa restauração, de buscar esse avivamento, para que o Senhor venha. O nosso desejo é estar com Ele, né, Milena? Então, a gente entendendo as palavras de Jesus, veja que a gente pegou só 3 até agora, né? Pegamos só 3 palavras de Jesus. Só que eu quero pegar essas palavras de Jesus e levar para o Gênesis. Porque João, capítulo 1, ele diz o quê? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quer dizer, aquele verbo está lá no Gênesis, criando todas as coisas. Criando todas as coisas. Milena, eu particularmente, eu não falo que Pai, Filho e Espírito Santo é uma trindade. Eu não uso esse termo, essa palavra. Entendeu? Tem gente que usa essa palavra, mas na Bíblia não fala essa palavra. O que você usa? Mas eu falo que é um só. Ele é errado. Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só. Não é 3, né? Não digo que é errado dizer trindade, mas eu particularmente vejo que perde a essência um pouco, sabe? Perde um pouco a essência. Então, assim, eu vejo assim como sendo um só. Por quê? O Criador de todas as coisas manifestou a palavra. E a palavra sai de onde? De dentro do Criador. A palavra, tem como a sua palavra não ser sua, não ser você? Se você ouvir a minha voz amanhã, você vai saber que sou eu. Não tem como eu separar a sua voz de você. Tem. Só se você gravar no áudio, mas não tem como. Dá pra saber que é você. Então, por que eu vou separar de Jesus de Deus? Porque isso aí, gente, buga um pouco a mente pra quem tá iniciando, sabe? Então, eu tenho que ir um pouquinho devagar. Porque eu não posso falar tudo assim também, senão eu sei como é que é, porque eu também fiquei, assim, bastante assustada. Quando o Senhor me revelou, e quem me revelou isso foi ele, sabe por quê, Milena? Ele disse assim, quem vem a mim, bebe água. Ele falou que ele é a água da vida, né? Quem vem a mim, bebe água, nunca mais terá sede. Porque eu sou a verdadeira água, eu sou a fonte de água viva. E aí, eu parei de comparar Deus como ovo, porque eu já vi muito cristão comparar Deus como ovo, né? Porque o ovo tem a gema, tem a clara e tem a casca. Mas eu nunca achei essa parábola, essa prédica na Bíblia, eu nunca achei. Mas eu achei água. Eu achei fogo. Já ouvi falar. Mas eu já achei água. E sabe o que a água é? A água é H2O. Se você congelar, é H2O. Se você ferver, virar vapor, é H2O. E se ficar líquida, é H2O. É Deus, de 3 manifestações diferentes.
em estados diferentes, né? A água tem os 3 estados, né? Diferente. Entendi. É a melhor e a Eu mais chamo de manifestações, por quê? Porque é como ele se manifestou à humanidade. Entendeu? Sim, Percebe? percebo. Então, E assim, eu não agora? posso separar. E agora? Como que a gente vai para o Fibonacci? No, Cristo Pois é o é, caminho, a verdade e a aqui que eu vida. tô chegando agora. Aí quando eu fui lá pro Gênesis e vi que essa palavra criadora, ela começa a criar tudo no capítulo 1. Então, no capítulo 1, ela cria. Ele faz uma introdução geral no capítulo 1. Primeiro, a gente precisa saber o que é Fibonacci, né? Não sei se você aí conhece a sequência de Fibonacci, quando a gente fala assim, os números mais ou menos assim, 1, 2, 4, 8, 32, 64, 256. Conseguiu pegar aí o que é a sequência Fibonacci? E aí você olha lá para a Torá, capítulo 1, apenas o capítulo 1, o Senhor faz uma introdução. Do capítulo 2 ao capítulo 12, ele faz um desenvolvimento, e parece que vai começar mesmo a acontecer as coisas a partir do capítulo 12, né? A partir ali do 12, 13 em diante. Então, você vê que tem uma sequência que cresce de uma forma exponencial. Gente, isso é tão incrível, que quando você chega ali, aí começa no capítulo 1, depois vai do 12 até o 12, e depois vai do 13 até Deuteronômio, e ali depois de Deuteronômio até ali nos profetas, o Senhor vai revelando detalhes, o Senhor vai acrescentando detalhes. E quando vem a nova aliança, bum, cresceu. Aí ele revela tudo que está dentro dele. Ele revela de forma exponencial. Então você vê ali a sequência da revelação do universo, a sequência da revelação de toda a verdade que a humanidade buscou a vida inteira. E aonde que é o final dessa verdade? Nessa dimensão, não na espiritual, nessa dimensão terrena. Aonde que é o final dessa revelação? Não sei. O final está em Aonde é? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Que não Porque o teve apóstolo, final. que não teve final, mas é nele que você busca a revelação disso tudo. Porque o apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios, capítulo 3, ele fala assim, isso tudo já estava escrito, não com essas palavras, viu, gente? A palavra de Raquel para ficar mais claro, tá? Mas é mais ou menos assim. Tudo já estava escrito, mas ninguém conseguiu entender. Mas agora veio a revelação. Cristo veio a revelar a Torá para nós. O Senhor Deus, ele deu bem resumido no capítulo 1, aí até o 12, mas ninguém conseguiu entender. Deu a Torá, ninguém conseguiu entender. Deu os livros históricos, ninguém entendeu. E os salmos revelador, gente, eu vejo coisa reveladora agora que eu entendo a palavra, que antes eu não entendia. Agora que eu entendi sobre as frequências, vibrações, é que eu fui entender. Então aí você começa a revelar os salmos. Mas isso tudo só foi possível por causa de quem? Da palavra que encarnou e se materializou. Ela abriu o caminho e agora a gente entra. E aí a gente recebe a revelação. Então você viu que dentro da Bíblia, começou lá na Torá e foi fazendo o quê? A sequência de Fibonacci para nos revelar todas as coisas. Todas as coisas. Lá em Oséias 6 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então você tem que continuar prosseguindo em busca do conhecimento do Pai, Criador de todas as coisas. E se você rejeitar o Mashiach, você não vai conseguir compreender. Se você rejeitar a Torá, também não vai conseguir compreender. Então precisa você conectar os dois. Porque o Mashiach, ele veio revelar a Torá, que ela é a base. Ela é a base. Você teria uma foto aí da sequência Fibonacci para mostrar? Só para me mostrar ali um fundamento? Não. Acho que Não, eu não mas sou muito boa para desenhar. desenhar. Você estava falando, eu estava desenhando aqui. É tipo, 1 mais 1, que é igual a 2. 2 mais 1 é igual a Sim. 3. 3 mais 2 é igual a 5. E 3 mais 5 é igual a 8. E aí você vai somando e vai girando. E vai girando, sim. E vai dar um giro. E esse giro, ele tem assim. Ele vai crescendo de forma exponencial, mas certinho. Ele não erra, gente. Isso não erra. Certinho. E quando você olha para as escrituras e vê que Deus fez isso, gente, é muito lindo. E aí a ciência vem e descobre esse código, É o que formato esse da código, íris do olho, né? É o a formato da íris íris do do olho, olho. as árvores, as flores, Das flores. Mas, as... Raquel, se você. Não só em itens da natureza, mas, por exemplo, se você pegar esse caderno aqui, esse caderno é um quadrado. Simples, só é você fazer a medida do número de Fibonacci e dar a mesma coisa. Ou seja, aquilo que Deus criou e aquilo que o homem criou, você encontra essa mesma sequência de números. Eu vi um vídeo que o cara pegou a estrela de Davi e desmontou ela monta quadrados, pequenos e quadrados. grandes. Então, as formas da natureza, que tem uma palavra específica, a forma fractal da natureza, que é aquela Sim. circular, que é da nossa íris, que é o formato do arco-íris e tal, você também encontra no quadrado. E a Agora Bíblia me fala uma coisa. Raquel, e a Bíblia, a Bíblia é de uma forma estética, né? De uma forma estética. A Não Bíblia pode é o quê? ser, É um sim, quadrado. sim. Você também. Milena, Ah, agora me responde uma coisa. Você falou uma coisa aí bem interessante. Você disse assim, o homem criou igual Deus criou, não é? A mesma sequência. Por quê? não. Por que você acha que o homem criou? Porque ele é a porção do Criador. Pode falar o que você ia falar e você parou. Fale solto. Fale mais. Ele é porção do Criador. Porque a gente fica se dizendo não criativo, mas a gente é filho de um Criador, não tem como a gente não ser criativo. Porque a Sim. escola veio e formatou a nossa mente, né? Exato. E disse, você Perfeito, só tem que viver assim. Só que a gente é exponencial. É exponencial, O exato. Estamos o nosso Deus é limitados. exponencial. O nosso Deus é criativo, nós somos criativos do mesmo jeito. É isso. Ô, Milena, e quando você descobre isso na prática, é assustador, né?
Porque a gente está tão acostumado a ser pequeno, né? E é assustador, é muito assustador. Agora, veja só, isso é incrível, Milena, porque tudo que nós... Travou, Milena, travou, fale. Não, é que eu fiquei calada. É que eu fiquei calada para te ouvir. Tá travando. Tá, não, é que eu fiquei calada para te ouvir. O que acontece, Milena? Quando você olha à sua volta, tudo que você olha é realidade imaginativa. Por quê? Porque tudo alguém imaginou. Gente, antes de existir uma mesa, alguém imaginou dentro da sua mente essa mesa. Antes de existir um carro, alguém imaginou um carro. Antes de existir uma caneta, alguém imaginou essa caneta para desenhar e para trazer a realidade. Então, tudo que nós vemos com os olhos físicos é realidade imaginativa. Porque alguém criou na mente. Aí é que entra a palavra. Porque antes da palavra ser verbalizada na sua boca, ela já está aqui em você. Uau. É por isso que o Senhor diz para a gente meditar dia e noite. Meditar. Josué teve êxito porque ele meditou dia e noite. Meditar, gente. Ai, Raquel, como que eu vou meditar de noite dormindo? É você mentalizar antes de dormir e falar para o Espírito Santo, eu vou dormir, mas continua me instruindo. E ele instrui, gente. Está escrito nos profetas que ele continua te instruindo. Pede ele para te instruir seu coração, te dar um coração ensinável, te ensinar a Torá, te ensinar os mandamentos do Senhor. Uma coisa que eu pedi para o Senhor, sabe, Milena, é me ensinar a justiça. Senhor, me ensina a ser justo, porque eu nem sei o que significa. A gente fala tanto de justiça, mas o que é a justiça? A justiça é a justiça brasileira? É o advogado, o juiz? É o que é a justiça? As pessoas não sabem. E eu comecei a orar. A justiça é Cristo. É aquele que não condena e faz perguntas para poder direcionar o caminho. Então, você ser justo é você se colocar no caminho de Cristo, no molde de Cristo e se ajustar a ele. Não condenando ninguém, porque quem ele condenou? Perfeito. Não é? Quem ele condenou? Exatamente. Viu aí, Raquel? Exatamente. Viu aí? Isso é incrível. Viu aí, né, gente? A pessoa, ela na apresentação dela, a gente está só na apresentação, foi isso tudo. Foi isso tudo. Muito bem, Raquel, que bênção, que aula. Só para finalizar, Helena, o que eu tinha anotado aqui, eu preciso finalizar isso. Só para finalizar. Tudo que existe nessa dimensão, agora nós vamos entrar um pouquinho mais profundo, né? A gente fez aí um apanhado bíblico, agora nós vamos entrar um apanhado científico. Eu não sou muito de ciência, não, mas eu busco algumas informações. Eu tenho que anotar aqui, que senão eu esqueço. Então, a Bíblia e a ciência é dada por Deus. Deus deu a ciência, Deus deu a Torá. Então, não tem porquê nós cristãos falar que é ciência do diabo. Não. Essa ciência que está aí pode até ser, mas a ciência do universo não é. A ciência do universo é do Senhor. Ele criou o universo e ele quer revelar para nós o universo. E o universo é elétrico. Você é elétrico. Tudo é elétrico. Tudo é energia. Ah, Raquel ficou maluca. Não, porque tudo tem átomo. E átomo é o quê? Energia. E o que tem dentro do átomo? Energia. Prótons, elétrons e nêutrons. E o que tem dentro dos prótons? Energia, polos de energia? Tem os quarks. O que tem dentro dos quarks? Não sei. Tem cordas vibracionais. Milena, o Senhor me revelou isso quando eu comecei a estudar sobre a palavra. E aí eu fui ler um salmo e tá lá assim, a cordas do inferno. Eu falei, caramba, o que é isso? Então, tudo é conectado por umas correntinhas, por filamentos de energia. É como se todo o universo estivesse tocando uma sinfonia diante de Deus. Tudo através das energias, da vibração, da frequência. E a gente não entende isso. E se alguém fala isso, a pessoa já fala, isso aí tá entrando pro espiritismo. Não tem nada de espiritismo. Eu estou entrando pela ciência divina. Isso é ciência divina, gente. Por que lá em Salmo fala as cordas do inferno? Ah, o inferno tem corda? Tem! O inferno tem corda, porque está revelando o mundo espiritual. Qual é o texto de Salmo que fala essa palavra? Qual é o capítulo? Eu vou pesquisar aqui, que eu não me lembro muito bem. Não sei se é o Salmo 18. Eu penso que é o Salmo 18. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. Porque já tem mais ou menos um ano que eu fiz esse estudo. Mas eu comecei a conectar as coisas que eu lia, e eu falava assim, Senhor, que coisa mais... Eu me lembro de um texto de Isaías, que ele fala assim, eu até fiz uma música sobre isso, ele fala, por cordas humanas fui atraído. Sim. De sobre mim tiraste o jugo, ó Senhor. Quem é a corda humana? É Cristo. Mas se Cristo fala... Olha só, Isaías capítulo 5, versículo 18. Ai dos que prendem a iniquidade com cordas de engano. Que corda de engano é essa? É dentro de você, os seus átomos, que tem um vazio. Sabe que os átomos têm um vazio? Parte do nosso corpo é vazio, gente. O que é vazio? Você preenche com o que esse vazio? Com iniquidade? Ele está dizendo. Porque esse vazio está dentro do átomo, onde tem esses filamentos, essas cordinhas que conectam o universo. E aí ele diz o quê? Que você preenche com cordas de engano. Deixa eu te fazer uma pergunta. É muito lindo. Esse preencher, ele se renova de ciclo em ciclo do átomo?
eu penso que ele vai estar sempre se renovando, né? A gente sabe que existe um ciclo de 7 anos, de 50, então assim, ele vai sempre se renovando. Porém, tem um detalhe, Milena, vai depender da sua mentalidade, se você continua, se você evoluiu, se você mudou, então isso vai mudar o seu corpo, entendeu? Se você entra na mentalidade de miséria, de pobreza, de murmuração, que o Senhor detesta a murmuração, então isso vai destruir o seu corpo, você envelhece, você adoece, você empobrece, tudo com S, que não vale a pena, é o que vem para nós, então a gente precisa sair dessa zona de murmuração, né? O Salmo é o 18, Salmo 18, versículo 5. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Me cercaram. Sheol é o inferno. Me cercaram. Uau. Uau. Então, você vê assim que o Senhor Deus, ele está revelando o universo elétrico. O universo é elétrico. O que é elétrico? Energia. É como se você entrasse dentro de uma usina hidrelétrica e visse toda a energia. Gente, e agora? O que tem na Suíça? O que foi criado na Suíça? Não sei. Você já ouviu falar do CERN? Não. Ah, não. Ah, sério, Milene? Já ouviu falar da partícula de Deus? Já. Mas você falou assim, você já ouviu falar do CERN? Eu não sei o que é CERN. Peraí que travou. E a partícula de Deus, você ouviu falar? Só o nome, mas eu não sei o que é. Então, vai ficar como tarefa de casa, vai pesquisar. Já tô anotando. Se eu entrar no... Olha o tanto. Ai, Milena vai falar, nunca mais chamo Raquel, porque pôr minha mente. Eu sempre começo o vídeo falando para as pessoas pegarem uma caneta e um papel para escrever, porque sempre tem insight, sempre tem pérolas que a gente precisa continuar. Porque, né? Não dá para ficar falando eternamente, mas vai, continue. E vamos finalizar. Só pra gente finalizar, senão essa live vai ficar muito grande. Mas eu queria só chamar a atenção para essa questão de que dentro de nós tem essas cordas vibracionais que estão dentro dos quarks, dentro dos prótons, dentro dos átomos que você só vê com microscópios. Esses átomos, eles estão formando as suas células, que formam moléculas, que formam o órgão do seu corpo, que formam o seu corpo, que formam o universo, que formam a galáxia. E isso tudo é conectado e é vibrado pelas suas palavras. As suas palavras vibram isso tudo. E qual é a frequência que está vibrando? Nas cordas do Sheol ou nas cordas do Criador? Onde está vibrando isso? Gente, quando o Senhor me revelou isso, eu fiquei impactada, sabe, Milena? Para mim, assim, foi muito forte entender isso, sabe? E aí entra a questão da água. Nosso corpo é 72%, se não me engano, né, de água. Por que água? Agora que você vai ver. Quando você estuda a simática, né, que é o estudo do som, é o estudo do som, de como o som afeta a matéria. Todo o som, porque o som, ele gera frequências altas, baixas, não é? Então, assim, um som grave. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer mutação para a matéria. O som, ele traz mutação para a matéria devido à frequência e à vibração. Por exemplo, tem gente que com o som da voz, com o grito, ela quebra uma taça de cristal. Percebe? Então, você tem que ver que isso tudo é real. E aí você vê que Jesus disse o quê? Que eu sou a água viva que purifica vocês. E nós somos 72% água. Então, se nós tivermos a palavra dele, que é a vida eterna, a palavra dele, que é a vida eterna, nós vamos ter a mesma água que ele. Nós vamos fluir água de vida eterna. Águas purificadoras, do qual Ezequiel falou lá no seu livro, né? Acho que Ezequiel, a partir do capítulo 40 em diante, acho que é 48, né? Que ele fala da água. E isso é muito lindo, gente. Um outro ponto que eu queria chamar só pra gente finalizar aqui, queria deixar essa questão da simática para você pesquisar depois. E o texto que Jesus cura, eu acho que eu não marquei aqui o texto. Jesus cura um cego, não cura? Com lodo, com barro. Ele cuspe, água, cuspe, bota e fala com ele, vai lavar. O que aquele homem, na hora que ele sai da água, ele fala para Jesus? Jesus pergunta, o que você está vendo? Tu vê? E ele fala, vejo. O que ele vê? Não me lembro. Ele fala assim, eu vejo homens como árvores. Ele via homens como árvores. O que esse homem estava vendo, gente? Vida. Ele estava vendo a vibração e a frequência dos homens. Sabe quando você corta uma árvore? Quando você olha na árvore, você não vê ali a digital assim na árvore? Já viu o topo de árvore, Milena? Já viu? Já. Era aquilo que ele estava vendo. Nós também temos. Olha sua mão aí. Veja, se nós não temos o mesmo topo da árvore. Sim. As mesmas ranhuras, né, de uma árvore. Aquele homem abriu os olhos dele, só que abriu os olhos no espírito, no mundo espiritual, o mundo eterno. Ele viu e ele olhou e falou, caramba, tô vendo os homens como árvore, tô vendo a frequência de todo mundo, tô vendo a vibração, tô vendo a energia de todo mundo. A alma é energética. O corpo é matéria, a alma é energética e o espírito é de Deus, é a eternidade em nós. Nós somos tripartidos. Nós temos 3 dimensões. E isso somos um, revelando o Pai. O Pai é um, revelando em 3. Nós somos um que também temos 3 dimensões. Entendeu? Isso é muito lindo. Então, quando esse homem fala assim, eu vejo o homem como árvores, ele está revelando a frequência, as vibrações, as digitais, o Fibonacci que está em toda a natureza, por isso que você falou aí que o homem também cria nessa sequência. Percebe? Aonde que se encaixa o Fibonacci nisso tudo? E aí eu vou divulgar um pouquinho. Vamos buscar os elementos ali naquele acontecimento. Quem que estava ali naquele acontecimento? Gente, olha que coisa linda. Lembrando que lá em Salmo 1, ele fala que nós somos como árvores plantadas à beira do rio. Nós somos árvores plantadas na beira do rio. E esse homem viu o homem como árvores. Esse cego que passou a ver. Ele está revelando coisas aí. E a gente não pega. Então ele diz assim,
Ali tem o quê? Ali tem barro, ali tem a água, que o homem lavou no tanque, que Jesus mandou, e ali tem Jesus, que é o guardião do conhecimento do bem e do mal da árvore, né? O guardião do Éden. Então, aquele homem, ele viu o caminho para voltar para o Éden, para o jardim, voltar para o nosso estado original. Ele está revelando para nós. E aí ele vê o quê? O homem como árvore. Meu Deus. Porque tinha todos os elementos ali do retorno. Então, assim, é muito lindo. Quando a gente para analisar e ver assim, gente, tem muita coisa anotada aqui, sabe? Mas, assim, peço que vocês leiam isso com carinho. Essa questão do espaço vazio dentro do átomo e dentro do corpo humano, eu achei no Google, 31 de outubro de 2016, na revista Super Interessante. Ela traz um artigo aí, que foi quando os cientistas descobriram isso, tá? Só para a gente buscar um pouquinho mais de informação. Eu anotei aqui, porque eu achei interessante você ler esse texto, assim, para conhecer um pouco mais. É muita, muita anotação. Tá vendo aí? Muita anotação. Nem, não deu mais meu modelo de anotação na live. Por quê? Porque um livro leva a outro livro, né? Então, uma conversa com a pessoa que é um livro leva a outras coisas. Levam a outras palavras que podem... Nossa, Milena. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo disse que nós somos cartas escritas. É isso que você está falando, nós somos livros. Por quê? Porque a Torá está dentro de nós. Nós vivemos ela na prática. A sua história é um livro. Eu falo isso para as pessoas, eu falo. Teve uma seguidora aqui do canal que ela falou assim, Milena, eu nunca tinha pensado nisso. Aí você vai, fala isso e faz eu pensar que eu sou um livro. Você é um livro. Você carrega uma mensagem poderosa, uma palavra poderosa para mim e para todo mundo que está à sua volta. Só você falar. Né? Botar as palavras, a energia para fora. Gente, viram aí a potência da Raquel? É isso, foi esse livro que chegou assim, me atravessou e eu trouxe aqui para o canal, eu trouxe aqui para vocês saberem um pouco mais dessa, como ela chama, dessa ponte, né? Dessa embaixadora do reino. Muito bem, Raquel, me diga aí onde as pessoas te encontram, qual é a sua rede social, para as pessoas irem lá saber mais de você. Pois é, Milena, eu ainda estou em destravamento, sabe? Estou destravando. Por quê? Eu tenho um canal no YouTube já há 1 ano, mas eu ainda não gravei nada. Então, assim, essa live aqui, para mim, é um sucesso. Eu tô, pouco a pouco, saindo aí da toca. Confesso que eu adoro ficar na toca. Mas o meu Instagram é @RaquelPenido, _estética. E, por enquanto, eu tenho um grupo no Telegram, que é Oração e Fé, se vocês tiverem interesse de estar conosco. Lembrando que o nosso grupo é para mulheres, né? Ok. E qualquer coisa pode chamar no Telegram, que eu tô no Instagram. Estou disponível. Tá bom, minha querida. Muito obrigada por essa participação. Você enriqueceu muito a minha vida. Deus te abençoe, toda a sua família. Amém. Viu? Até o nosso próximo encontro, que a gente vai se encontrar mais vezes. Obrigada. Obrigada aí, Milena. Sucesso. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Amém. Adeus. Tchau. Adeus.